mais essa rica oportunidade de estar na casa do Senhor. E mais feliz ainda, né, que também com essa oportunidade de estar trazendo a palavra. É uma responsabilidade grande, mas é bênção do Senhor, né, porque é através de erros e acertos, né, do nervosismo, da vergonha, a gente vai aperfeiçoando, né. Eu sei que isso para alguns é bem difícil, né, você trazer uma meditação, uma palavra, um versículo, mas né, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, né, porque os irmãos estão aqui para ajudar, né, a gente não está aqui para falar mal de você, se você falar uma palavra errada ou ler um versículozinho errado. Se o irmão ele for contra você, ele estiver ali no seu caminho, ele está sendo pedra de tropeço, tá? Ele está errado. Então ele tem que ter cuidado também. Em vez de você ficar criticando do irmão que está falando, tá, né, tá com vergonha, ou então falou uma palavrinha meio errada, não critique, né? Ajude ele. Amém? Todos nós estamos aqui para aprender. O pastor fala uma frase bem bacana, né? Que eu esqueci agora. Aquele, como é que é, pastor? Aquele que se levanta para... Aquele que não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Esse é um versículo bem bonito. Pode os irmãos se assentarem? Vamos descansar um pouquinho. Eu prometo que eu vou ser rápido, né, eu não vou me demorar. Eu gosto muito, né, de trazer uma palavra, né, uma palavra um pouco mais calma, né, mais de meditação. E o porquê que eu gostei bastante aqui, né, do Ministério Segundo o Coração de Deus foi justamente pela palavra. Né? A palavra assim, me pegou, assim, me cativou. Porque a primeira vez que eu vi o pastor William pregando, né, falei, rapaz, mas pastor é benção. O pastor ele prega de uma forma, né, que você fica curioso, né, que você olha assim, fica meditando, e você fica prestando atenção, e do nada você começa a imaginar. Isso é bacana, né? Isso também é divertido. Você imaginar, né, você dar uma flutuada ali pela Bíblia, isso é muito legal. E eu me identifiquei bastante com o pastor, né, nessa questão de pregar um pouco mais calmo, mas porém, além de ser calmo, porém também, né, trazendo versículos bíblicos. Eu estou há 9 anos na caminhada, 9, 10 anos, 11, se eu não me engano, a Alice deve saber melhor, não sei. Eu já vi muitos pregadores mesmo, aquele do fogo, né, do reteté mesmo, que girava, rodava, se esperneava, e eu sou uma pessoa que gosta muito de prestar atenção, né, em tudo que está acontecendo, e quando eu começava a prestar atenção, eu via que não tinha palavra. Né, tinha o pessoal girando, tinha um fogo lá, caindo lá, tal, mas e a palavra? Cadê? Ou seja, tem pessoas que infelizmente só vão atrás dessas coisas específicas, né? Esse fogo de palha, né, que a gente fala, só vai atrás desse fogo de palha, realmente não quer buscar o fogo vivo, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aprender mais da palavra. E desde já eu já deixo também um convite, tá? Deixo o convite para todos os irmãos, tá? Quem não estiver vindo, quem for vir, para o estudo bíblico, né, no domingo às 8h45, é bênção do Senhor. Eu orei bastante, né, eu, a minha esposa, né, os pastores, porque antigamente eu trabalhava 3 domingos e folgava um, né? Então, ou seja, o ensino no domingo, então eu só conseguia participar de um estudo bíblico. E eu ficava muito triste, né? Então eu, pastora, minha esposa, entramos em propósito de oração, né, para mim começar a vir mais para os estudos bíblicos, né? Então, do nada ali, Deus, fez um negócio ali que eu passei de trabalhar 3 domingos no mês e folgar um para trabalhar um domingo em, sei lá, 5, 6 domingos, né? Eu folguei 2 meses, para você ver como Deus faz as coisas, né? Quando você prioriza a casa do Senhor, Deus ele te recompensa, tá? Deus ele derrama bênção sobre a sua vida. Amém? Eu convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia de vocês aqui em Juízes 2. Juízes 2. E hoje foi uma luta muito grande, porque de manhã cedo eu indo para o trabalho, né? Graças a Deus, Deus me deu uma benção, né? Uma magrela, Deus me deu uma bikezinha. E eu gosto muito de andar de bicicleta, né? Eu achei um novo hobby, andar de bicicleta. Só que eu estava indo para o trabalho, cheguei perto ali da estação do metrô, o pneu furou. Meu Deus do céu, e eu fiquei naquela onda, será que eu volto para casa, me atraso, ou será que eu pego o metrô com a bike furada mesmo? Eu falei, vou pegar o metrô com a bike furada, não tem nada não, depois eu conserto. Cheguei no metrô quebrou, tivemos que descer. Chegou outro metrô, passou 2 estações, o metrô quebrou de novo. E isso só acontece, irmãos, quando a gente está no foco de trazer uma palavra ou algo importante para a casa do Senhor. Do nada as coisas começam a acontecer, mas graças a Deus, Deus me deu ali uma sabedoria rápida. Eu falei, rapaz, não sei, é porque eu vou pregar a palavra do Senhor.
Isso é porque eu vou trazer uma palavra hoje à noite e o inimigo já está começando desde de manhã, já querendo me atentar aqui, mas está repreendido. E eu quero saber, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar feliz. Né? Do nada, os caras lá também começaram a ficar felizes. Bora, metrô, acelera! E o pessoal lá começando a sorrir. Ou seja, em meio de tudo isso que o inimigo tentou fazer, a gente começou a sorrir. Sorrir, se divertir, né? Mas, em vez de ficar triste, com raiva, chateado, metrô, não sei o quê, o governo. Não, a gente foi tranquilo ali, esperou outro. Atrasei 1 hora para o trabalho, atrasei, mas deu tudo certo, graças a Deus. E esse tema esse versículo, né, esse tema que eu estava estudando, ele bateu, né, com tudo que foi dito hoje aqui no culto, né? Falamos bastante sobre jovens, né, bastante sobre a nossa mocidade, adolescência, né, sobre essa nova geração. E Deus já vinha conversando comigo há uns tempos, né, sobre a nova geração, né, sobre essa geração de hoje, que realmente a geração de hoje está um pouco difícil, né, está um pouco perdida, vamos dizer assim, porque não perdida no sentido de não tem mais jeito, mas perdida no sentido de que perderam o foco, que é Cristo, perderam o foco da palavra. E eu falei, Senhor, me dê uma palavra. Aí o Senhor me trouxe até aqui, em Juízes 2. Aqui diz, o título, O Anjo do Senhor em Boquim. É Boquim ou Boquim? Até hoje eu fiquei na dúvida. É Boquim ou Boquim? Esse aqui é o primeiro trava-língua que eu já vou. É Boquim ou Boquim? Tem uns que falam Boquim, tem uns que falam Boquim. Mas tudo bem. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e declarou: Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a essa terra que eu tinha prometido por juramento aos vossos pais. Eu ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes dessa terra. Antes destruirei os seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz. Por que fizeste isso? Por isso vos asseguro, não expulsarei estes povos de diante de vós. Serão vossos opressores, e os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e chorar amargamente. Por este motivo, né, chamaram ao lugar de Boquim. Agora eu vou ficar nessa se é Boquim ou Boquim. Meu Deus do céu, é Boquim? Pronto, eu vou falar Boquim então. E aqui eu dei uma pesquisada nessa palavra um pouquinho diferente, e eu estava dando uma pesquisada, e o significado dessa palavra é lugar de lágrimas, né, ou o povo que chora, né, um povo chorante, um povo que chora, que vai dizer que é pranteadores, né, Boquim. Por isso chamaram ao lugar de Boquim, pranteadores, e ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Aqui um pouquinho mais à frente vai dizer, né, no versículo 6, Então Josué se despede do povo, e os filhos de Israel partiram, cada qual para a sua herança, a fim de ocupar a terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele faleceu, eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciões. Os líderes do povo que sobreviveram a Josué, que conheceram todas as grandes obras que o Senhor fizera a favor de Israel. Amém? Aqui também eu quis dar uma pesquisada sobre o significado da palavra Gilgal, né? E aqui Gilgal era como se fosse ali o limite entre o deserto e a terra prometida, né? Foi o primeiro acampamento, após o povo atravessar o rio Jordão, né? Então ali eles atravessaram o rio e criaram um acampamento. E esse acampamento ele representa também, né, algumas coisas bem importantes, né, como a transição espiritual entre o deserto e a conquista de Canaã, né, e alguns eventos marcantes também aconteceu, né, neste local. Um dos eventos marcantes bem interessantes foi o Memorial de Pedras, né, que foi erguida 12 pedras retiradas do rio para marcar a travessia, né. Eles retiraram de 12 pedras e fizeram essa marcação.
Outro ponto bem marcante que teve foi a renovação da aliança, né? Ali, Deus renovou a aliança também com aquele povo, né? Onde a geração estava nascida no deserto, foi circuncidada, simbolizando o fim da vergonha do Egito, né? Esse povo, ele estava vindo do Egito, passou o Rio Jordão, e ali eles levantaram esse acampamento, né? Para um acampamento como se fosse um agradecimento, né? Deixar um evento marcante ali, né? Um local de agradecimento. Também, né, foi um ponto bem importante, que foi a Páscoa e a provisão, né? Ali celebrou a primeira Páscoa, na nova terra, né, e o momento que o maná desceu do céu. Então, ali também teve um momento bem importante, né? Nessa travessia que eles fizeram do Rio Jordão, né? Ergueram esse acampamento, essa tenda, né? Uns chamam de tenda, outros de acampamentos, e ergueram essas 12 pedras, né, representando, né, uma marca, a travessia. A gente vai andar um pouquinho muito pela Bíblia, tá? Hoje eu estou inspirado. Deus me encheu até o tutano. Irmãos, eu costumo falar devagar porque a minha língua é um pouco travada, e às vezes trava o L, o R. Até para dar aula mesmo, eu sou um pouco devagar. Eu vou falar, pessoal, vamos fazer 2, 2, tal, tal. Fala bem devagarzinho. O versículo 8 vai dizer: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança. Agora, essa palavra eu não vou saber falar, pastor, perdão, porque realmente essa aqui vai travar a língua toda. Mas essa palavrinha que está aí, tá, é uma cidade, uma região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Agora aqui entra uma parte bem importante, né, que vai coincidir um pouquinho com essa geração de hoje em dia, né? Eu me encaixo também nessa geração, mas, né, vamos lá. Versículo 10. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor, em benefício do povo de Israel. Aqui agora começa a ficar bem forte, né? Porque depois que aquela geração passada morreu, né? Aquela geração que viu o maná descer dos céus, né, tudo aquilo que aconteceu, aquela geração, né, ela saiu e entrou a nova geração. Só que essa nova geração, eles acabaram se esquecendo, né, de tudo que o Senhor fez, né? Acabaram se esquecendo de onde o Senhor tinha tirado, né, os antepassados dele, né? Então eles acabaram esquecendo, eles deixaram de lado, né, os grandes feitos que o Senhor fez, né, em benefício do povo de Israel ali. No versículo 11, a gente vai caminhar bastante, eu gosto muito de ler. No versículo 11 vai dizer: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Balaíns. Eu também dei uma pesquisada, né, sobre o que era o Balaíns. Eram os falsos deuses e divindades locais, né, cultuadas pelos povos, né? Se a gente vê aqui no começo, né, é como se Deus tivesse dado uma ordem àquele povo, que você vai entrar naquela terra e você vai destruir cada um desses templos, né, que eles levantaram, desses falsos deuses, e você vai começar a levantar, né, o meu nome naquele local. Só que em vez disso, né, a nova geração fez o quê? Foi a prestar cultos e serviço a esses deuses, né? Aqui lembrando que o nosso Deus, tá, quando está na Bíblia, é um Deus com D maiúsculo. Quando os irmãos verem ali um Deus com D minúsculo, né, não é o nosso Deus não, tá? É o inimigo, é o diabo, tá bom? Mas aqui os Balaíns, né, significa que eram os falsos deuses, né, daquele tempo, as divindades, né, locais cultuadas pelos aqueles povos. Abandonaram o Senhor, né, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos ao seu redor. Então você vê aqui que eles estavam cercados ali, né, com vários deuses, né, provocando a ira do Eterno. Deixaram a Deus e prestaram culto a Baal e Astarote. Astarote também, né, é uma outra deusa, né, uma deusa fenícia, da fertilidade, da sexualidade, da guerra, né, que eu dei uma pesquisada também. E mais à frente vai dizer no versículo 14: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores, que o expoliram e os entregou aos inimigos, que os cercaram e não puderam mais oferecer-lhes resistência, né? Então aqui a gente pode ver que Deus, ele se irou, né, com tudo isso que estava acontecendo, e Deus fez o quê? Deixou que aquele povo ele sofresse, né? Deixou que aquele povo ali,
fosse atacado, né, pelos povos ali também, né. E para você ver, né, que mais à frente aqui vai dizer que, mesmo, né, acontecendo tudo isso, o Senhor, Ele estava cuidando daquele povo, né, Ele cuidava daquele povo. A gente vai entender mais à frente. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles, para lhes derrotar, conforme tudo quanto lhes havia advertido e jurado. E grande aflição e angústia dominava todo o povo. Então o Senhor levantou juízes, líderes que o libertaram das mãos daqueles que atacavam para saquear. Então aqui a gente já começa a ver, né, que o Senhor, que aquele povo, mesmo fazendo tudo aquilo de errado, né, mesmo desagradando ao Senhor, o Senhor, Ele levantou juízes, né? E esses juízes, eles agiam como líderes, né? Então, ou seja, de tempos em tempos, né, quando aquele povo entrava em alguma contenda, alguma guerra, Deus levantava ali juízes, né, que eram líderes que eram enviados por Deus para resgatar o povo quando outra nação começava a prejudicá-los. Então aqui a gente já começa a ver a mão do Senhor cuidando, né, a mão do Senhor sobre aquele povo. E isso acontecia, né, por falta do quê? Da lealdade e da falta de aliança com Deus da parte de Israel. Então, aquele povo se afastou de Deus e Deus ficou irado. Aconteceu todas essas coisas, né? Deus deixou que eles passassem ali por umas adversidades, umas tribulações, mas mesmo assim Deus levantou juízes, né, para libertar aquele povo. E quando Deus, né, lhes suscitava juízes, o Senhor estava com esses líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos. Olha a mão do Senhor aí, ó. Durante todo o tempo em que vivia o juiz escolhido, porquanto o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas. Então aqui a gente já começa a perceber que os israelitas, eles começavam a prestar cultos a outros deuses, o Senhor se irou, e o Senhor deixou que eles sofressem ali um pouquinho, né? Que os inimigos os cercassem, os saqueassem, mas depois Deus aqui, ó, levantou os juízes, né, para libertar aquele povo. E aqui a gente viu que Deus se comovia por causa dos clamores daquele povo. Ou seja, acontecia tudo isso, vinha um juiz, salvava ali, libertava aquele povo. Os israelitas iam lá, ó, clamavam de novo ao Senhor, né? Adoravam de novo ao Senhor, se comoviam. Então o Senhor se comovia por conta do clamor dos israelitas. Diante da opressão causada por seus perseguidores e dominadores. Mas assim que morria o juiz, os israelitas voltaram em seus erros e se tornavam ainda piores do que seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostituíam perante eles, e em nada renunciavam às más obras praticadas e ao caminho obstinado que trilhavam. Então aqui é bem forte, né, essa passagem que eu li, me tocou bastante, porque que o Senhor tinha dado uma ordem, né, tinha dado ali uma ordem para aquele povo, ele, depois que os seus antepassados morreram, a nova geração, em vez de seguir os mesmos caminhos, começaram a fazer caminho inverso, começaram a desandar, começaram a desviar do caminho do Senhor, e começaram a fazer outras coisas que desagradavam ao Senhor, a servir outros deuses. Mesmo passando pelas tribulações, né, o Senhor, Ele mandava ali alguém para libertar aquele povo, para salvar aquele povo. Quando aquele povo era salvo, era liberto, o que eles faziam? Voltavam de novo a praticar os mesmos erros, ou até piores. Então aqui, esse versículo, todos esses versículos que eu estava meditando, é bem forte, porque o tema, né, da minha pregação de hoje, era uma geração que conhece as tendências, mas não conhece a palavra do Senhor. Ou seja, conhece ao Senhor, conhece ao Deus, só de boca a boca. Ah, quem é Deus? Deus é aquele, né, que me salvou, tudo mais. Mas você conhece Ele no profundo? Não. Você já foi à casa do Senhor? Não. Você já foi no estudo bíblico? Não. E, infelizmente, essa é a realidade da nossa geração, porque muitos querem o Senhor só quando está passando dificuldade,
quando está passando dificuldade, eles lembram de falar, opa, o Senhor vai me dar. Eu creio que o Senhor vai me dar. Eu creio que o Senhor vai me dar essa casa. Eu creio que o Senhor vai estar nessa causa aqui, ó, comigo. Quando o Senhor dá, nem lembra de agradecer. Já teve momentos também na igreja que aconteceu isso, né? Irmãos, alguns irmãos que não estão mais, né? Então, assim, o irmão via todo dia ali, tal, pedindo uma bênção para o Senhor, pedindo ali uma provisão para o Senhor, recebia a provisão, não agradecia, sumiu da igreja, não veio mais. Isso é ruim, né? Porque o Senhor fica triste. O Senhor, Ele quer que tudo que a gente faça seja para a honra e glória dEle. Eu dei até um relato, né, que eu comprei um telefone novo, aquele telefonezinho ali amarelinho, né? Ele tem uma câmera melhor, e eu já estava com isso na minha cabeça há tempo. Eu falei, Senhor, que o Senhor me dê um telefone para mim, né, filmar as coisas da igreja, filmar os louvores, né, a pregação, para que mais pessoas, através das redes sociais, possam também conhecer o Senhor, né, possam ver como é bom estar na casa do Senhor. O Senhor foi lá e me deu um telefone abençoado, graças a Deus. E o que eu faço? Em vez de eu pegar esse telefone e usar para coisas aleatórias, eu sempre estou servindo na casa do Senhor também, através das filmagens, das fotos. Eu tenho certeza que uma pessoa ou outra vai ser alcançada. Eu não sei aonde, eu não sei quando, mas o Senhor sabe. Porque as redes sociais, graças a Deus, né, conseguem chegar em vários locais, né? O pastor mesmo já deu testemunho que as pregações, né, os louvores, as lives, já alcançaram vidas que ajudaram a igreja, né? Ajudaram, já viram, recentemente teve também o caso do evangelismo, né? Que uma moça viu, né? Acho que foi presencialmente, né, mas também tem nas redes sociais, viu o louvor, viu lá as pregações, viu o evangelismo e abençoou, graças a Deus também. E hoje em dia, a geração de hoje só conhece isso, aquele Deus que você pede, que você busca, que você quer, que você coloca o nome dele ali naquela causa, você recebe, você nem lembra dele mais. Você vai usar essas coisas para coisas passageiras, coisas que não vai agregar na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? E por que eu resolvi trazer sobre esse tema, esses versículos, e falar justamente sobre a nova geração? Porque alguns dias atrás, como eu sou professor, dou aula de ping-pong, tênis de mesa, tá? Não é ping-pong. Como eu dou aula de tênis de mesa, eu dou aula para crianças, para jovens, para adultos, para velhos, né? Gente com Parkinson também. Mas eu tenho uma turminha só de criança. E eu tenho um aluninho, ele tem 5, 6 anos, e ele é um pouco agitado, né? Quando ele chegou assim para mim, ele não me deu nem bom dia, professor, não falou nada, já chegou dançando uns negócios estranhos. Eu fiquei reparando assim, falei, meu Deus, 6 anos fazendo isso? Umas coisas que, né, tá rolando aí no mundo, né, repercutindo memes, né, essas coisas, nessas gírias. Uma criança de 6 anos, eu tomei um susto, pastor. Eu olhei assim, meu Deus do céu, uma criança fazendo isso. Aí eu tenho um aluninho de 10 anos que olhou o de 6 anos fazendo e começou a fazer a mesma coisa. Eu fiquei assim, oxi, meu Deus do céu, essas crianças estão tendo esse acesso todo à rede social, né, à internet. Aí eu tive a curiosidade de virar para ele assim, você aprendeu a fazer isso aí com quem? Eu perguntei para a criança de 6 anos dele, não, eu vi na internet, aquele negócio de 6-7, ficaram fazendo isso. Aí a criancinha cantou até a música, né? Tem uma musiquinha lá. Ela cantou assim, decorada, pastor. Decoradinha. Daí eu olhei assim para ele, fiquei com o olho desse. Eu falei, rapaz, mas essa criança de 5 anos fazendo isso. Eu com 5 anos eu jogava bolinha de gude, corria, comia terra no Ceará. E eu olhei para essa criança e falei, meu Deus. Aí eu tive a curiosidade de perguntar. E um versículo da Bíblia, você já decorou? Pastor, juro para o Senhor que ele falou, não decorei. Eu olhei assim para ele e falei, meu Deus do céu, a criança está se enchendo de tanta coisa do mundo, mas nem para decorar um versículozinho, nem para rezar ou orar, alguma coisa, a pessoa não busca, não ensina. Aí o de 10 anos, né, ele viu que eu fiz a perguntinha dele, tio, faz a perguntinha para mim, que eles me chamam de tio, mas eu não sou velho, tá? Eles me chamam de tio dele. Tio, faz a perguntinha para mim. Deu, e você? Decorou algum versículo da Bíblia? Ele até tentou falar um pedacinho ou outro dele, aquele que... Ai, tio, esqueci. Aí eu falei, e a musiquinha que ele canta? Você sabe? Ele, de qual é decorado? 10 anos e 6 anos. Aí eu fiquei pensando, desde esse dia, eu comecei a observar
todos os jovens, crianças que estavam ali ao meu redor, né? Onde eu dou aula, tem bastante criança, bastante jovens. Eu comecei a observar, eu sempre observo, mas eu comecei a observar um pouco mais e eu percebi que é uma geração que está muito acelerada, né? Por conta de toda essa informação que é recebida, está muito rápido, né, pastor? Está fazendo coisas que é de se espantar, porque Bíblia, infelizmente, não tem. E eu tenho certeza, né, que essas crianças, esses jovens, né, que passaram, que vivem nesses dias de hoje, eles até podem ter um ensinamento sobre a palavra do Senhor, mas falta alguém, falta uma pessoa para falar: ei, você já sabe orar o Pai Nosso? Ei, vem aqui, ó, vamos meditar um pouquinho. Você sabe por que você está vivo? Você sabe por que eu estou vivo? Foi graças ao Senhor lá em cima, ao Deus misericordioso, que deu a vida do seu Filho para morrer por mim e por você. Eu tenho certeza que tem alguém que existe para levar essa palavra para essas pessoas, para esses jovens. Eu sei que alguns pais ensinam, né, dá até puxão de orelha, fala: menino, senta aqui e lê essa palavra. Às vezes o menino lê assim, mas lê. Só que tem outros que está lendo, está ali, né, em uma roda com a família, está fazendo uma oração, está buscando, mas entra aqui e sai aqui, porque já se encheu de tanta coisa do mundo, que a palavra do Senhor é irrelevante para ele, não faz diferença na vida dele. E a geração de hoje sabe o que está em alta. Sabe, com certeza a geração de hoje sabe o que está em alta. Se eu perguntar para uma criança de 7 anos, bem ali na esquina, aí, o que está tocando aí no mundão aí? Qual que é o melhor meme que está tendo? Qual que é a melhor dancinha que está tendo? Está tendo agora um negócio aí de farma aura, né? Um negócio assim meio esquisito, que a pessoa fica fazendo os trens, todo esquisito, pastor. É estranho demais. Aí está tendo até uma competição disso, de farma aura. A Júlia está rindo, porque você já viu esse vídeo? Você já viu esse vídeo, mulher? Vou te botar de castigo. Mas realmente tem esse negócio estranho, né, que está acontecendo. Farma aura, não sei o quê. Teve um campeonato, acho que foi no Piauí, em Teresina, alguma coisa assim, reunindo não sei quantos jovens, crianças, tinha crianças jovens, e as pessoas ficavam fazendo as poses toda esquisita, toda estranha. E eu olhei aquilo, pastor, me espantei em dobro. Falei: meu Deus do céu, a geração está indo de mal a pior, está só para trás. Falei: socorro, Deus. E aquilo acaba entristecendo, porque, graças a Deus, temos alguns jovens aqui na igreja. Esses jovens, eles são firmes na palavra do Senhor, tem um estudo bíblico para aprender cada vez mais. De vez em quando o pastor, a pastora, eu dou um puxão de orelha, mas a gente quer sempre o bem dos jovens, né? E eu tenho certeza que quando esse jovem ficar de maior, ele vai falar: opa, o meu pastor, ele puxou minha orelha lá atrás porque eu estava fazendo a coisa de errado, eu estava me desviando dos caminhos do Senhor. Então eu vou voltar de novo para a presença, eu vou me consertar na presença do Senhor. Eu lembro até hoje, o presbítero Cleiton, né, lá de Águas Lindas, quando eu me converti, passou uns tempos, eu virei levita, eu gostei de tocar bastante bateria. E teve uma vez lá que ele estava dando uma bronca lá na equipe de louvor, e do nada eu fiquei meio bravo, né? Eu já era esquentado naquele tempo, fiquei mais bravo ainda. Eu peguei, eu acho que foi um prego, alguma coisa. Eu tocava bateria, eu estava sentado na cadeirinha da bateria, né? Eu peguei um prego, aí eu fui lá e risquei o meu nome na caixa da bateria. Botei Jesus, risquei o meu nome. Deu 2 minutos, o Cleiton chegou: Jesus, o que é isso? Não sei. Que nome é esse? Não sei. Me colocou de banco 2 meses, mas foi 2 meses que eu fiquei com cara fechada, mas estava na igreja. Fiquei com cara brava, não queria saber de nada, mas estava na igreja. A palavra estava entrando aqui e estava ficando, graças a Deus. E depois de um certo tempo, eu comecei a pensar: poxa, realmente valeu a pena eu levar uma dura para me firmar na presença do Senhor. Valeu a pena, né, eu ser moldado, ser lapidado para estar na presença do Senhor. Então, essa geração de hoje, né, tem que ter alguém para estar em cima, para estar levando a palavra, nem que seja força. Porque muitos não sabem nem citar uns salmos. Muitos não conhecem nem os 10 mandamentos, a nossa nova geração. Mas a pergunta é: o que estamos ensinando para essa nova geração? O que a gente está ensinando para as nossas crianças?
os jovens. Eu não falo só os pais, mas de um jovem para outro jovem, que a gente também tem bastante conexão com os jovens, né? Eu sou velho, graças a Deus, tenho 23 anos, eu já sinto dor nas costas. Mas eu tenho bastante contato com os jovens, e esses jovens, eles percebem que eu sou diferente. Não diferente de ser maluco, tá? Por favor. Eles percebem que eu sou diferente pelo fato de eu levar a presença do Senhor, de eu levar a alegria, de eu transbordar essa alegria. É tanto que recentemente, pastor, a academia lá de tênis mesmo que eu dou aula, tem também o Instagram, né, tem umas redes sociais, e eles fizeram, né, um vídeo lá, um vídeo engraçado, divertido, e eu fui eu não precisei me transformar em outra pessoa, né, eu fui eu normal, do jeito que eu sou, engraçado mesmo, um pouco acelerado e tudo mais, eu virei eu. E esse vídeo foi tão bacana, tão legal, que foi um dos maiores que repercutiu, né, que teve bastante visualização. Na mesma hora que o pessoal do marketing falou, Jesuíno, o seu vídeo foi o que deu mais visualizações, né? Foi o que deu mais compartilhamento, mais comentário, que deu mais engajamento. Deu por quê? Porque você é alegre assim? Deu, opa, eu sou alegre por conta do Senhor. Graças a Deus. Na mesma hora do meu coração, eu dei honra e glória para o Senhor. Ela não precisou saber, mas eu dei glória para Ele. Graças a Deus. Que se Deus quiser, uma hora ou outra, né? Eu vou conseguir alcançar mais vidas, mas também levando a palavra do Senhor. Esse foi o que estava no meu coração. Mas o que a gente está ensinando para essas pessoas? Como a gente tem bastante contato com jovens, o que a gente está ensinando para esses jovens? A gente está levando a palavra, está levando o versículo? A gente está dizendo, ei, Deus é bom. Às vezes só o que falta é isso. Você fala, ei, Deus é contigo. Deus te ama. Não desiste dele. Continua. Eu sei que às vezes é difícil, mas continua no caminho dele. Não para. Amém? E aqui uma base, né, para a gente não ficar só nas minhas palavras, não ficar só nas minhas palavras. Lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, né, vai falar, né, sobre a gente ensinar os nossos filhos. Eu vou tentar abrir aqui também, deixei marcado. Vamos lá no 6, versículos 6 e 7. Vai dizer que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua cama, quando estiver andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Então, que é uma ordenança do Senhor, para a gente levar a palavra, né? Aqui diz aos seus filhos, mas eu vou ser um pouco mais ousado e falar a todos. Leve a palavra a todos, né? De dia, de tarde, de noite, a todo tempo. Leve a palavra do Senhor, que em algum momento Deus vai tocar no coração dessa vida, e essa vida ela vai se quebrantar, ela vai ver o quão bom e agradável estar na presença do Senhor. Não tem preço maior do que a gente estar buscando a presença do Senhor. Amém? E lembrando que Deus, Ele não terceirizou a responsabilidade, uma responsabilidade que é minha e sua, de apregoar a palavra. Deus, Ele quer te usar, mas também é necessário que eu e você tenham essa vontade, tenham esse fogo, essa chama de buscar e falar, opa, eu vou levar a palavra para o Pedro. Ô Pedrão, Deus te ama, Deus é contigo. Amém? Amém? Dá um amém, menino. Amém, graças a Deus. E aqui eu deixei alguns pontinhos também. Prometo que eu estou acabando, tá, igreja? Eu sei que às vezes eu falo demais, eu já falo muito, mas eu estou acabando, prometo. O mundo está discipulando quem a igreja deixou de discipular. As redes sociais, influenciadores e entretenimento estão moldando valores diariamente. Opa! A igreja deixou de discipular. É verdade ou é mentira? Eu acho que é mentira. Por quê? Que nem eu acabei de falar aqui, ó. A igreja tem estudo bíblico? A igreja tem palavra? Tem oração? Então, quem deixou foram nós, para as pessoas que deixaram. E realmente é igualzinho aqui, ó, na palavra do Senhor. O Senhor, mesmo cuidando, mesmo livrando de todo mal, quem não quer é as pessoas. As pessoas que realmente se encheram de tanta baboseira, de tanto falsos ídolos, né, de falsos deuses, como está escrito aqui na Bíblia, que quando o Senhor cuida, quando o Senhor dá-lhe liberta de algo, de um acidente, né? Ou então deu mais uma chance daquela pessoa sobreviver, o que ela faz em vez de ir para a presença do Senhor? Fica pior.
Em vez de ir para a casa do Senhor e falar, Senhor, muito obrigado pelo aquele livramento, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu novamente aqui, porque eu estava quase morrendo, o Senhor veio, me deu vida novamente. As pessoas vão e viram a costa para o Senhor. E o Senhor, Ele só queria que você viesse para a casa dEle agradecer. Então, isso aqui está acontecendo muito. E as redes sociais, né? Hoje em dia, a gente é cercado com toda essa tecnologia, né, as redes sociais, YouTube, Instagram, tudo isso acaba bombardeando, né, a nossa mente com várias informações inúteis. Infelizmente é isso. Eu já me peguei também, às vezes, mexendo nas redes sociais, quando eu me liguei, passou 2 horas. E eu pensei, o que isso agregou na minha vida? Eu aprendi alguma coisa ou só vi baboseira? E realmente é isso. Lá no meu trabalho mesmo, né, eu tenho um tempo de descanso um pouco grande, de meio-dia até 4 horas da tarde. Eu tinha até comentado com a Suzy, falei, amor, eu estou me sentindo um pouco mal. Dela, por quê? Porque eu acho que eu fiquei muito tempo mexendo em rede social, vendo coisa que não me agregava em nada. Eu estava fazendo tantas coisas que não estava me enchendo da presença do Senhor. Que eu estava ficando mal, eu estava ficando doente, quase depressivo. Ansiedade, estressado com tudo, nervoso, a Suzy está de prova. Aí eu, quer saber? Esse tempo que eu tenho livre, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso meditar na palavra, eu posso buscar mais da presença do Senhor, escutar um louvor, aprender mais alguma coisa sobre algum instrumento para trazer para a casa do Senhor e a gente fazer um louvor abençoado, ou então entender um pouquinho mais como que funciona esse negócio de edição, para me chegar na casa do Senhor e fazer uma edição bonita, postar, outras pessoas ver. E eu comecei a fazer isso. E se eu te falar que hoje em dia eu me sinto bem melhor, porque eu comecei a me encher de coisa que edifica, de coisas que é a palavra do Senhor, a presença do Senhor. E realmente isso é verdade. Se você em algum momento já começou a sentir essa angústia, esse nervosismo, faz um teste, fica uns 2, 3 dias sem consumir tanta coisa das redes sociais, que você vai ver que você vai começar a eliminar todo aquele lixo que estava ali debaixo dos panos, e o Senhor vai começar a encher com a presença dEle, com a palavra, com o amor, e você vai ver que realmente isso vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua casa, a todos que estão ao seu redor. Faz muita diferença. Eu fiz isso e eu indico para todos aqueles, né, que estão com essa dificuldade, dá um tempinho de rede social, dá um tempinho de tanta informação, de influenciador, entretenimento, e pesquisa, mesmo que nem seja da Bíblia, mas algo interessante que vai te ajudar. Vamos supor, eu quero aprender a consertar uma caixa de som. Estuda, pega a ferramenta e estuda algo que vai, sabe, ter vontade de viver. Porque, infelizmente, até nisso acaba influenciando. As pessoas estão morrendo porque tanta informação, tanta coisa desnecessária, que a pessoa entra nessa onda de ansiedade, de depressão, e acaba tirando a própria vida. Então, dá um tempo, diminui um pouquinho, que você vai ver que Deus, Ele vai transformar a sua vida radicalmente. Amém? E aqui vai dizer também, em Romanos 12, 2, né, para a gente não se conformar com esse século. Né, vai dizendo, porque realmente a gente tem que ser o diferencial, a gente tem que ser o diferencial na nossa casa, na rua, no trabalho, na igreja, na faculdade. A gente tem que levar a palavra do Senhor. A gente não pode fazer igual esse povo. Estava aqui na casa do Senhor, desobedeceu, o Senhor chamou, mas mesmo assim eles rejeitaram. Não, permaneça na casa do Senhor, porque eu garanto que mais à frente, Deus, Ele vai derramar vitória, Ele vai derramar chuva de bênçãos na sua vida. Amém? E aqui vai dizer que ainda há esperança para essa geração. Deus sempre levantou jovens comprometidos. Amém? Deus, Ele levanta uma geração para estar abençoando essa geração que está perdida, está no mundo, não conhece ainda a palavra do Senhor. Graças a Deus, né, aqui é uma igreja que o pastor, ele dá um espaço grande, né, para os jovens, né, treinar instrumento, trazer uma palavra, trazer uma reflexão, ir para os evangelismos aí na rua, conversar com outras pessoas, entregar um panfleto. Pode ser que até outros jovens, né, aí fora, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, vejam a gente aqui e sirva como exemplo. Fala, opa, eu quero ser igual eu quero ser igual o João Kleber. Né, João?
está ali, é quietinho, mas ele está servindo, ele está louvando ao Senhor com o chique-chique dele. Não é chique-chique, tá? É que a gente chama de chique-chique, tá? Mas não é chique-chique, não. Mas ele está ali, ó, louvando. Eu quero ser igual a irmã Suzy. Está ali no teclado, está louvando. Eu quero aprender mais, né? Então, assim, a gente vai começar a cativar esses jovens. Eu sei que é no tempo do Senhor. Calma, Juliano, você também está ali, espelho. É para todos os jovens, tá? Mas a gente vai começar a cativar esses jovens também. Então, assim, a nova geração, ela não está completamente perdida, porque, graças a Deus, ainda tem aqueles que se preocupam em salvar essas vidas que estão aí fora. Graças a Deus, tem uma igreja que, não, como o pastor sempre fala, né, não fica apenas em 4 paredes. É uma igreja que faz projetos afora, que quer buscar vidas, que quer buscar alma, que quer salvar essa nova geração. Essa geração que está vindo aí não vai ser perdida, porque a gente vai estar indo atrás, independente se vai ser na live, no vídeo, no YouTube, aí fora, no projeto evangelístico, aqui em frente fazendo som, a gente vai dar um jeito de ir atrás, mandar uma mensagem no particular, no privado, mas a gente consegue, porque Deus é conosco, Deus é mais forte, amém? E tem alguns exemplos, né? Samuel ouviu a voz de Deus quando era menino, Josias começou a buscar quando ainda era jovem, Timóteo conhecia as Escrituras desde criança. Então, a gente tem que ter essa vontade de ensinar as crianças também, os adolescentes, na presença de Deus, qual que é o caminho que eu tenho que seguir. Mesmo que às vezes seja duro conversar com um jovem, mas permaneça. Dê um jeitinho, chama um jovem da igreja, jovem, vai lá conversar com aquele jovem ali que ele está meio rebelde. Ou então leva o pastor já dá logo uma bronca lá, ele já fica brabo. Mas sempre tem um jeito. Deus, ele acha um jeito para tudo. Amém? Porque Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que ele trabalha da forma mais simples possível. E tudo acontece. E tudo transformado. E tudo é novo. Eu sou uma prova viva disso mesmo, né? Que lá quando eu morava lá no Ceará com meu pai, eu era um jovem, eu era uma criança, né? Eu tinha 6, 7, 8 anos. E meu pai, ele era seresteiro, né? Ele tocava teclado, né, em festas lá no Ceará, chama de seresta. Que é um teclado, né, que tem um sonzinho lá de bateria, de guitarra, tudo num teclado, né? Então ele só tocava e cantava. E meu pai era bem conhecido lá. E eu sempre acompanhava meu pai para onde ele ia, né? Ele ia tocar num bar e ficava a noite toda, eu estava lá a noite toda, eu dormia lá na casa do Senhor lá, em volta de latinha de cerveja, de bebida, de um monte de coisa. Mas eu estava lá com meu pai. E começou depois de um certo tempo, o pessoal falava assim, ó, bicho, tu é a cara do teu pai, tá sendo igualzinho ao teu pai. Sou meu pai. Criança, né? Tô igual ao meu pai. Mas quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velho, eu fiquei pensando, vixe, o pessoal não estava só dizendo que eu estava parecendo com meu pai na fisionomia. Ele estava dizendo assim, vixe, quando eu crescer vai ser igual o pai. Vai ser um bebo velho, né, vai ficar andando de bar em bar, vai virar a noite aí tomando coisa errada, fazendo coisa errada, andando com gente errada. Né? E as pessoas pensavam isso, só como eu era criança, né? Então, assim, eu não tinha tanto esse entendimento. Mas, graças a Deus, mesmo passando raiva, passando dificuldade, brigando com o líder, eu fui para a casa do Senhor e fiquei. Mesmo com todas essas dificuldades, mas chegou uma hora que Deus tocou no meu coração e falou, é agora, a chave vai virar agora. Eu lembro até hoje, né, na igreja da mãe de Svânia, aqui onde o Job mora, embaixo, né, ali era uma igreja, e essa igreja a gente ficou ali bastante tempo, de 2015, 2016 até 2019, até a igreja se mudar, né, para outro local. Mas naquela igreja Deus falou comigo muito grande, né, falou que Deus queria me usar cada vez mais nos louvores, né, e falou que tinha uma trava, eu lembro até hoje, ele falou que tinha uma trava que estava impedindo de eu entregar tudo para o Senhor, que era justamente meu pai. Falou, seu pai, eu lembro até hoje, deixa que os mortos sepultem os próprios mortos, viva a sua vida com Deus. Na hora que ele falou isso, eu chorei, mas eu chorei tanto, que é como se eu tivesse sentido um peso sair das minhas costas, e eu comecei a glorificar a Deus, comecei a louvar a Deus tão tremendamente, que eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. E eu fiquei até estranho, falei, vixe, o pessoal está me olhando chorando, eu estou chorando, o pessoal vai ficar rindo de mim, mas foi tão abençoado,
que daquele dia para frente eu comecei a me dedicar mais ao violão, que não tinha comentado para a pastora, eu virava a noite treinando violão, o dedo sangrava, eu falei, vai para o Senhor, vou aprender esse negócio aqui. Passei para o violão, fui para a guitarra, depois eu fui para o baixo, para a bateria, teclado. De repente, eu me vejo aqui, diácono, graças a Deus, trazendo a palavra do Senhor, louvando ao Senhor, ajudando também em outras funções aqui da igreja, mas com alegria. Irmão Jesus, é muita coisa, mas é bênção demais. É muito bom você ver o culto andando maravilhoso, né? A gente chegar mais cedo, ligar o som, regular, colocar o fundo, colocar a pilha, regular teclado, regular baixo, guitarra, organizar a palavra, tá até aqui, ó, os folhetinhos, organizar a palavra. É muita coisa. Mas quando você faz com amor, com alegria, ainda é pouco ainda. Por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que Ele fez por você, ainda é pouco. A gente tem que fazer mais. A gente tem que buscar mais. Por isso que a gente está saindo dessas 4 paredes para fazer o ID aí fora. Porque Deus, Ele quer nos usar aqui dentro, a gente está sendo moldado, aperfeiçoado, mas também Ele quer nos usar lá fora para chamar mais vidas, para salvar essa nova geração que está vindo, para levar a palavra do Senhor, para pregoar a palavra do Senhor. Amém? Essa foi a palavra que eu trouxe para os irmãos hoje. Eu acho que ficou um pouco confuso, não sei. Eu sou um pouco acelerado também, eu sou meio... Quando eu começo a falar muito rápido, a língua trava, mas eu creio que foi bênção do Senhor, amém? E desde já eu queria agradecer a minha rica oportunidade, as palmas bem fortes para o nosso Senhor.